Tudo começa quando Jerônimo está com Renata na cama, e ele comenta que ainda bem que os dois já superaram os ciúmes de Augusto e Marina, e então eles começam a falar alto e dar risada. Renata para por um minuto e fala para Jerônimo que se eles conseguem ouvir o que estão dizendo do lado de fora, talvez eles também os escutem, mas Jerônimo diz que não se importa e começa a falar ainda mais alto. Por outro lado, Constanza está com Amparo que não para de chorar, e ela garante para Bebê que pode acontecer de tudo, mas ela não vai abandoná-la. Enquanto isso, Isidro fala para Inês que Regina vai ter um grande problema com Gonçalo se fizer o que for preciso contra Constanza. Afinal, ela é irmã de seu marido, mas Inês fala que não importa, e que Constanza foi avisada que não deveria ter relações com as pessoas do centro de forma pessoal, e Isidro fala para ela não se surpreender caso Regina não haja como ela está esperando. Mas Inês fala que é bom que ela tenha essa atitude sim. Em um restaurante, Julieta fala para Matias e Adriana que a família dela a apoiou com o restaurante, e então Matias fala que ele e Adriana vão ajudar ela com a parte de administração e contabilidade. Então Julieta fala que vai ligar para Benjamin e avisar. Julieta muda de assunto e comenta que viu Roberta no seu prédio, e pergunta se ela tem apartamento por lá. E fala que ela abriu com as próprias chaves, e Adriana pede a Deus para que não seja o que ela está pensando. Na fazenda, Roberta recebe Gonçalo e Regina, e fala que estava com saudades e que se sentiu muito sozinha esses dias, e então Gonçalo pergunta como está a empresa. Roberta fala que está tudo bem, e que ela tem aprendido muito, e então quer saber como foi a viagem deles, e Regina diz que foi ótima. O telefone toca, e Regina corre para atender, e é Renata perguntando como foi a viagem e convidando eles para irem à fazenda nesse fim de semana. Regina fala que foi tudo ótimo, e então comenta que eles acabaram de chegar, e quer saber se eles podem ir no outro fim de semana, porque esse está muito em cima. Renata tenta falar, e Jerônimo está perturbando ela, e então ela explica que precisa ser agora, porque Jerônimo a pediu em casamento de novo, e agora eles vão se casar com amor e sem mentiras. Regina fica muito contente e grita que os dois vão se casar, e em seguida resolve passar para Gonçalo, que atende e fala que está muito feliz por eles, e garante que ele e Regina juntamente com Roberta estarão lá para o casamento. É nesse meio tempo, Aníbal e Alisson estão andando pelos vinhedos e aproveitando para se divertir. Na Bonita, Matilde está andando rápido com Hermínia, e então Carlos vem correndo atrás delas e pede para Matilde conversar com ele, mas ela pede para Hermínia dizer para ele que não quer conversar com ele, e só vai pensar se os dois podem continuar juntos depois que Priscila for embora dali. Carlos fala que Priscila está trabalhando, mas Matilde continua de costas para ele e dizendo para Hermínia falar para ele que é isso ou nada, e então sai. E Carlos fica nervoso. Na Cruz de Amor, Augusto está ao telefone com Roberta, e comenta que é um milagre ela estar ligando. E Roberta fala que não tem uma boa notícia para dar a ele, e conta que Renata e Jerônimo vão se casar novamente nesse fim de semana. Augusto grita perguntando que absurdo é esse, e Roberta fala que é isso mesmo, e conta que Renata acabou de ligar para convidar eles para irem até a fazenda para comemorar. Augusto diz que não vai deixar isso acontecer, e Roberta manda ele agir logo, e fala que está fazendo várias coisas para impedir a felicidade dos dois. E Augusto garante que não está de braços cruzados, e que se Jerônimo estava na cadeia foi por ele, mas Roberta diz que isso não adiantou de nada, e manda ele fazer algo melhor, e Augusto garante que eles não vão se casar. Ele sai furioso da sala e dá de cara com Aníbal,
e empurra o garoto e quer saber se ele estava ouvindo sua conversa. Mas Aníbal diz que não, e fala que acabou de chegar, e quer saber se ele vai almoçar, mas Augusto fala para ele ir sozinho, porque ele tem mais o que fazer. Na Bonita, Renata está ao telefone com Adriana convidando ela e Matias para irem à fazenda e comemorar o casamento dela com Jerônimo. E nisso Matilde entra e Renata se despede de amiga e segura ela. Renata diz que já está sabendo o que aconteceu, e Matilde começa a dizer que não aguenta mais essa situação, e que agora entende o que Renata sentiu quando Marina estava em sua casa. Renata diz que essa situação é bem diferente, e que Marina é mãe dos filhos de Jerônimo, e ficará na vida deles para sempre, mas Priscila é só uma ex-namorada de Carlos. Matilde fala que ele mentiu, e que não disse nada, que os dois iriam se casar, mas Renata fala que ela também não é nenhuma santa, e que teve outros namorados, e então fala para ela parar com isso e não deixar outras coisas atrapalharem seu relacionamento, porque podem acontecer coisas que serão irreparáveis. No escritório, Carlos reclama com Jerônimo sobre a situação com Matilde, e o amigo fala que é melhor ele contar toda a verdade para ela desde o início, e que é melhor ele arrumar outra pessoa para ficar no lugar dela, mas Carlos diz que ela nunca o perdoaria. Jerônimo fala que ele precisa tomar uma decisão, porque isso vai decidir o futuro dele com Matilde, e então avisa que vai sair para ver Antônio. Mas Carlos pede para ele não ir antes de dizer o que ele precisa fazer. Mas Jerônimo fala que não pode decidir isso por ele, porque essa é uma decisão pessoal dele, e então sai e deixa Carlos sem saber o que fazer. Na empresa, Adriana, Matias e Honório cumprimentam Gonçalo, e perguntam como foi a lua de mel. E ele diz que foi ótima, e que está muito feliz, e Honório comenta que ele parece que nunca esteve mal, porque está perfeitamente bem, e Gonçalo fala que isso é o amor. Adriana comenta que as novidades continuam, e perguntam se eles já sabem de Renata, e Gonçalo diz que sim, e que ela entrou em contato com ele pela manhã, e Honório pergunta sobre o que eles estão falando. Adriana fala que é amiga, deve ter ligado para Constanza avisando, e Gonçalo fala que ela e Jerônimo já acertaram seus problemas, e agora vão se casar de novo, e que nesse fim de semana todos vão viajar juntos para a fazenda. E eles ficam muito felizes. Na mansão, Inês cumprimenta Regina, e fala que estava com muitas saudades da amiga, e ela brinca falando que não pode dizer o mesmo. E as duas dão risadas. Regina comenta que está com saudades de sua mãe, e Inês diz que com certeza ela está muito feliz por vê-la casada com Gonçalo. E então Regina pergunta para a amiga quais são as novidades. Inês fala que está vendo ela tão feliz que não sabe se vai contar, mas Regina pede para ela dizer logo, e Inês fala que tem a ver com o Centro e Constanza, e deixa Regina nervosa. Por outro lado, Constanza recebe uma ligação de Honório, perguntando se ela recebeu uma ligação de Renata. E ela diz que sim, mas não pôde atender porque estava ocupada, e então Honório comenta que ela e Jerônimo vão se casar nesse fim de semana, e querem toda a família com eles. Constanza fica em silêncio, e Honório pergunta se ela está escutando, e ela diz que sim, mas confessa que não sabe se vai, porque precisa cuidar de Amparo. E então Honório fica furioso dizendo que essa menina não é nada dela, e que precisa entrar em contato com a mãe, mas Constanza fala que não tem o contato dela. Honório furioso fala que ela terá que decidir o que fazer, mas diz que é um absurdo ela deixar de ir ao casamento de sua sobrinha para ficar com essa menina. De volta à mansão, Regina fala para Inês que avisou Constanza que não poderia fazer isso com Amparo e Corina, e Inês diz que a situação fica muito complicada porque ela é cunhada dela, e pergunta se a amiga vai tirar ela do centro, e deixa Regina pensativa,
Na cidade, Karina e Lázaro estão aproveitando a viagem e conhecendo vários lugares e então eles sentam em um banco de praça e Karina fala que parece estar sonhando, e Lázaro garante que ela não está. Na cadeia, um detento se aproxima de Álvaro e fala que é dia de visitas e eles dois estão ali largados sem ninguém. E então sai e Álvaro fica dizendo que Karina o abandonou, e garante que sempre a amou. No povoado, Renata e Jerônimo estão sentados em um banco na rua, e então ela comenta que vai se casar com um vestido normal, porque foi assim que Regina se casou no civil, e então Jerônimo comenta que ela vai ficar linda de qualquer jeito, e comenta que eles vão renovar os votos todos os anos. Marina se aproxima e vê os dois de costas, e então fica escutando eles falarem que o casamento vai ser lindo, e Jerônimo falando que sempre esperou por uma mulher como ela, e que os dois ficarão juntos para sempre, e então Marina chora muito. Por outro lado, Augusto fala para Saul que ele precisa fazer o que ele pediu. Mas Saul fala que não é responsável pelos planos dele darem errado, e Augusto diz que é ele que paga, e então pega uma quantidade de dinheiro e pergunta se ele quer desistir, mas Saul diz que não, e garante que já sabe o que vai fazer, e então Augusto pensa que Renata agora será dele, porque não terá mais rival. Na rua, Marina continua ouvindo Jerônimo e Renata juntos, e então Antônio chega e comenta que já sabe do casamento deles, e Renata fala que ele está super convidado, e então Jerônimo comenta que precisa resolver algumas coisas e se despede deles. Renata fala que está pronta para ajudar Antônio, e ele chama ela para ir até a casa paroquial, mas Renata fala que não quer incomodar Marina, e também não vai se sentir bem, e então Antônio pede para ela esperar na cafeteria ali perto, e Renata diz que tudo bem, e então vai, e Marina fica desolada. Na Bonita, Carlos e Priscila trabalham juntos, e ele pede para ela experimentar o vinho, e Priscila toma e diz que está um pouco azedo. E Carlos diz que pensou a mesma coisa. Priscila fala que eles acabam concordando em tudo, e ele diz que sim e sorri, e então ela comenta que enfim ele riu, e Carlos se desculpa dizendo que não está bem. Priscila diz que deve ser por causa de Matilde, e Carlos confirma, e então ela fala que talvez seja melhor ir embora, mas sabe que ele precisa dela, e ele diz que sim, e então Priscila fala que vai fazer uma coisa e pede para ele confiar nela, e então sai. Na casa paroquial, Marina chega e encontra com Antônio, que pergunta como ela está, e ela responde que muito bem. E então ele avisa que vai estar na cafeteria da frente caso ela precisa de algo. Ele sai. E então Marina pega o telefone e fala para uma pessoa que precisa vê-lo, e então se despede e sai da casa. Por outro lado, Matilde está pensando em quando Carlos pediu ela em casamento, e então Priscila chega e fala que precisa conversar com ela, mas Matilde diz que não. Porém ela a segura pelo braço e fala que elas vão conversar sim. Priscila fala que já sabe que ela está morrendo de ciúmes desde que ela chegou, e como quer o melhor para Carlos, resolveu ir para um hotel, e então Matilde manda ela ir logo embora dali. Priscila comenta que Matilde só pensa nela, e com essa maldição que carrega não está nem um pouco preocupada com Carlos, diferente dela que só quer o melhor para ele. É nesse meio tempo, Regina está com Constanza, que pergunta se Inês já foi fazer fofoca, mas Regina diz que não é fofoca, e sim uma coisa muito importante para o centro. Regina fala que Constanza não pode ficar com essa menina, porque não é sua filha, mas ela fala que está muito agarrada a ela, mas tem certeza que a mãe dela vai até lá para buscá-la. Regina fala que a entende e pede para a cunhada entrar em contato com Corina, mas ela diz que não tem o número dela. E então Regina fica nervosa e fala que se ela não aparecer terá que acionar o juizado de menores. Constanza pede para ela não fazer isso,
e Regina diz que vai dar uma semana para ela localizar essa mulher, e Constanza garante que ela vai voltar para buscar sua filha. Na empresa, Honório conta para Gonçalo que Constanza está obcecada por Amparo, e que está cogitando não ir no casamento de Renata para ficar com esse menina, e Gonçalo fica surpreso e então garante para o cunhado que vai conversar com sua irmã naquele mesmo dia. De volta ao povoado, Antônio e Renata estão juntos na cafeteria, e ele fala para ela colocar as digitais no papel, porque vai ser a primeira a ter esse privilégio, e então Renata faz isso, e fala que está muito feliz por ajudar. Em seguida, duas crianças se aproximam e perguntam o que eles estão fazendo, e Renata explica que está colhendo duas digitais para caso de perca. E as crianças acham engraçado, mas ela explica que se isso tivesse sido feito com sua irmã, ela não teria ficado sem sua mãe por tantos anos. As crianças se interessam e perguntam se podem fazer também, e Renata fala que eles precisam pedir à mãe, e Antônio se oferece para ir com eles na mesa para pedir, e então eles vão e Renata fica olhando para suas digitais e pensando. Na Bonita, Carlos vai até o quarto de Priscila, que está arrumando sua mala, e fala para ele que vai embora, porque já conversou com Matilde e não quer ser um problema ali, mas garante que vai todos os dias para trabalhar com ele, e pede para Carlos pedir um táxi. Por outro lado, Marina chega no apartamento que Saul está, e diz que já tomou uma decisão, e comenta que não vai aceitar a ajuda dele, mas quer que os dois façam todos acreditarem que eles estão juntos, para que ela possa ir embora para a capital, e pergunta o que Saul acha disso. Na cafeteria, Augusto chega e encontra com Renata, e então os dois se cumprimentam e ele comenta que está feliz por saber que Jerônimo já saiu da cadeia. E Renata diz que é bom ouvir isso, porque ele fez de tudo para limpar o nome dele e acabou na cadeia por isso. Augusto fala que tem a consciência tranquila em relação a isso. E nisso Jerônimo chega e cumprimenta eles, e comenta que está muito feliz de estar livre, e que isso lhe aproximou mais de sua esposa, e então diz que está tão feliz que vai até fazer um convite para ele, e Augusto pergunta do que se trata, e Jerônimo fala que quer convidar ele para o casamento dos dois que vai ser nesse fim de semana, e Augusto finge um sorriso, mas está furioso por dentro. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.